De volta com o Show da Tarde, aqui Gilson Santana, no maior programa de network da Grande Floripa, da Panorama Assessoria Educacional e Empresarial. E hoje nós estamos aqui com a Gisele Lopes. Ela é terapeuta de TRG. Eu não conhecia. Vou conhecer agora melhor, né? Já conversei com ela ali antes, mas agora a gente vai conhecer melhor a terapia por TRG. Eu gostaria de dar as boas-vindas para a Gisele. Eu pedi que você se apresente, Gisele, e que você fale um pouquinho da TRG para nós, que para mim é novidade. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui, né, ter sido convidado por pessoas incríveis como você, que tem essa parceria de propagar, né, o trabalho de inúmeras pessoas. Meu nome é Gisele Lopes, eu sou terapeuta em TRG. A Gisele não foi sempre uma terapeuta, né? A minha primeira formação foi como professora de educação física, me formei pela UDESC, sou casada já há 29 anos, mãe de 2 filhos extraordinários. Passei por um processo muito limitante na minha vida, onde eu conheci a TRG. Certo. Esse processo limitante aí, a Gisele estava me contando, foi bem traumático, né, Gisele? Que fez você descobrir a TRG. Você pode contar para a gente assim rapidinho sobre esse processo, para a gente poder entender como você chegou à TRG? Sim. Eu comecei primeiro a apresentar dores nas minhas articulações, em diversas articulações, né? E só que os médicos eles não descobriam o que era. Tomei muitas medicações e depois de 10 anos de passar por isso, fui diagnosticada com uma doença autoimune, a espondilite anquilosante, e comecei pelo processo de tratamento. Cheguei a ficar acamada, cheguei a pesar 99 quilos, hoje eu estou com 73 quilos. Nossa, e quando eu estava bem no fundo do poço, com um problema de depressão severo, eu encontro a TRG, a terapia do reprocessamento generativo. E eu passo por esse processo transformador, me formo terapeuta, e hoje eu estou de posse dessa grande boia salva-vidas que é a TRG, né? Sempre disposta a lançar para muitas pessoas que estão à beira do caminho, passando por necessidades, presa a dores emocionais. Para mim é uma grande alegria poder resgatar vidas. E isso aí é muito importante porque às vezes as pessoas não se adaptam com um tipo de tratamento, às vezes uma psicoterapia não resolve, então sempre tem essas outras terapias alternativas que podem dar um tratamento melhor, né? Você estava falando para mim, Gisele, que durante o curso que você fez, durante a sua capacitação, você já conseguiu uma melhora. Conta um pouquinho para a gente sobre isso, porque é bem interessante. Durante o curso você já melhorou. Como é que foi essa experiência para você? Sim, foi uma experiência incrível, porque durante o curso, o nosso professor Jair Soares, ele passa toda a trajetória, né, nos faz a formação, mas ele também passa para nós, fazendo sessões com alguns tutelados dele. Certo. E no passar pela essa experiência de visualização da terapia em si, nós conseguimos nos identificar com situações de pessoas, né? E o que acontece? A gente automaticamente vai reprocessando, vai se conectando com a pessoa, e eu já comecei a apresentar melhoras. E após a formação, eu passo pelo processo de cura, né? Onde uma terapeuta já formada, Cidinha Brandão, lá de São Paulo, faz esse processo incrível da TRG comigo. E hoje eu costumo dizer que eu sou uma Gisele antes da TRG e uma Gisele pós-TRG. Muito interessante, muito legal também, né? Muito animador para muita gente, porque às vezes é justamente da TRG que você está precisando. Bom, agora vamos para a dinâmica, Gisele, agora para a gente poder entender melhor isso daí. Você disse que tem 5 fases, 5 métodos, né, da TRG. O método cronológico, como é que é o método cronológico no tratamento? Sim, a TRG trabalha com 5 métodos dentro desse protocolo. O meu trabalho é 100% online. Então, o primeiro método é o método cronológico, que você citou agora, que a gente trabalha com a história da pessoa desde que ela nasceu até os dias de hoje, mas por camadas, né? E a pessoa ela vai vivenciando, não com fala, né? Não com a fala, mas o terapeuta ele conduz a pessoa a reprocessar a sua história no seu subconsciente, no chamado software mental, onde fica a base aqui, onde estão as nossas memórias, que é o cérebro reptiliano. Exato. Então é uma rememorização, vamos dizer assim, daquilo cronológico, né? Na realidade, em todos o processo, sempre é na visualização. A pessoa vai, quando for fechar os seus olhos, ela vai resgatar a sua história, vai reprocessar a sua história,
né? E à medida que essa história for sendo reprocessada, ela vai sendo generalizada. Por isso que é a terapia do reprocessamento generativo. Muito legal. O método somático, Gisele, o que seria o método somático? Para as pessoas terem ideia do que vai acontecer numa sessão com você. Sim, a gente sabe que muitas pessoas, né, inclusive eu era uma dessas, que acabam desenvolvendo doenças psicossomáticas, né? Então, dentro dessas lembranças, as pessoas acessam dores, somatizam dores no seu corpo. Então, a gente entra com esse método somático e vamos conduzindo o paciente aonde ele está sentindo as dores, até que é feita a generalização e ele é livre dessas dores. Essas dores que você está falando não são só dores físicas, né, Gisele? Dores emocionais. Dores emocionais, que né? está tudo conectado, né? Somos três, né? Corpo, alma e espírito. Então, a gente está tudo conectado. E as nossas emoções, elas refletem muito, né, no nosso corpo. Certo. O método temático, que seria o terceiro método dos 5, o que você verifica ali no método temático? Então, na primeira sessão é a sessão onde a gente tem a parte da fala, onde a gente faz uma anamnese com o paciente, diferente de muitos outros terapeutas que enviam a anamnese para ser preenchida, eu gosto de ter esse momento com o paciente, né? Então, ali a gente já identifica vários temas a serem trabalhados. E durante o processo cronológico e somático é também identificado alguns temas. Por exemplo, uma pessoa que tenha dificuldade de falar em público, ela percebe que cada vez que ela tenha que falar em público há uma trava. Essa trava tem uma raiz, em algum momento começou. Então, a gente começa a trabalhar focado em temas específicos que a pessoa apresenta dificuldade e traz para a gente. E muitas vezes a pessoa nem traz para a gente, mas a gente percebe no caminhar da terapia que a pessoa precisa exatamente ir naquele ponto, naquela raiz daquele problema. Exato, e com a nossa vida virtual, vamos dizer assim, a gente sempre está gravando vídeo para o seu próprio perfil ali, a gente acaba descobrindo muitas limitações, né, Gisele? Então, agora sobre o método futuro. Você estava me falando e eu achei muito interessante, porque normalmente as pessoas tratam do passado, né, Gisele? Do passado, o que aconteceu no passado, traumas do passado, essa coisa toda. E você me falou sobre o método futuro, que eu achei uma coisa bem inovadora, bem interessante. Coisas que você vai enfrentar no futuro ainda que tem alguma coisa ligada com o passado. Como é que funciona isso? Justamente, a gente não vem simplesmente até a idade de hoje da pessoa. Por que nós tratamos também o método futuro? Vamos dar um exemplo de uma pessoa que ela é extremamente ansiosa. Certo. O porquê que gera aquela ansiedade? A pessoa já está pensando no amanhã, no futuro, como é que vai ser. Então, a gente trabalha e vai limpando o software mental da pessoa até os dias de hoje. Só que lá numa caixinha do futuro tem registrado crenças limitantes, medos, receios, bloqueios. Então, nós trabalhamos com esse método futuro para limpar totalmente esse software mental e a pessoa poder alavancar. Muito interessante, olha aí. Coisas que você vai enfrentar no futuro, que tem ligação com o passado, você já pode ir se preparando para esse futuro. E para a gente finalizar, a potencialização, que seria o quinto método seu. Bem rapidinho, Gisele. A potencialização é a cereja do bolo. Olha Depois aí. de tudo limpo, o paciente ele é conduzido a construir no seu intelecto a sua melhor história, aquilo que ele almeja para o seu futuro. Então, quando ele vai fechar os seus olhos, o seu subconsciente vai entregar para ele o seu melhor. E ele vai poder extrair lá de dentro dele, né, o seu subconsciente, e poder fazer isso uma vida brilhante. Olha aí, que interessante, né? Potencializar a pessoa para aquilo que ela vai enfrentar. Gisele, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse as suas redes sociais, seus telefones e uma mensagem para as pessoas. Porque às vezes a pessoa está passando por problemas que até frequentou já algum tipo de terapia, alguma coisa, e não deu muito certo. E às vezes uma terapia alternativa, que às vezes as pessoas têm até preconceito, né? Esse preconceito existia com a acupuntura, né? Você sabe, né, Gisele? Sim. Ninguém acreditava na acupuntura, mas depois, quando a acupuntura mostrou que poderia resolver, todo mundo faz acupuntura agora. Então, deixa essa mensagem e suas redes sociais e telefones para a gente. Sim. Primeiro, eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Você que esteve conosco até aqui, eu quero convidar você a me seguir nas redes sociais, no @lopes.gisele, terapeuta TRG, pelo Instagram e também pelo Facebook. Eu tenho um canal também no YouTube. O meu telefone para contato é o 48 996 65 6108.
48 996 65 6108. E eu quero dizer para você que me ouviu e que se essa mensagem tocou no teu coração e você está passando por algum processo que precisa de ajuda, eu estou aqui para te ajudar e para jogar essa grande boia salva-vidas que é a TRG até você e lhe te conduzir para uma vida mais leve e plena, cheia de realizações. Obrigada. Então, tá aí para você que estava ouvindo até agora, Gisele Lopes com a TRG, para poder te dar um salto na sua vida e jogar essa boia. E daqui a pouco a gente volta com mais Show da Tarde.